Pessoal, outro programa que é bem clássico para se fazer com string é fazer a inversão de uma string, tá? Então ela está escrita da direita para a esquerda e eu quero inverter, eu quero trocar de ordem, eu quero pegar a primeira letra e colocar na última posição. Quero pegar a segunda letra na penúltima, eu quero inverter a minha string, tá? Então eu fiz aqui, tá? Vou dar um printf porcentagem S de string, vou colocar W e vamos ver o que aparece. Vai aparecer a string, olá, tudo bem. Aí eu vou fazer um programa invert, tá? Que recebe uma string W e eu vou fazer a inversão. Tá? Primeira coisa, a última posição da string, a posição final, vou colocar aqui o início é na posição 0 e a posição fim da string vai ser exatamente no strlen de w menos 1. Tá? Por quê? Porque começa no 0 e vai até a posição n menos 1. Então a última posição é o comprimento da string menos 1. E aí eu tenho que fazer o seguinte: enquanto o início for menor do que o fim, tá? Aqui a gente pode até pensar, eu tenho que fazer a troca. Eu tenho que fazer aux recebe w de início, w de início, troco início, recebe w de fim, e w de fim recebe aux. Então eu fiz a troca da primeira posição, que é a posição 0, com a última posição, que é strlen menos 1. Então eu peguei e troquei a primeira posição com a última, aí eu faço início mais mais e faço fim menos menos, e repito o processo. Tá? E repito esse processo até acabar, até o início, enquanto o início for menor do que o fim. Eu vou repetindo esse processo. Então agora eu tenho a função inverte, eu vou chamar, antes de imprimir, inverte w, e depois imprime, e vamos ver o que acontece. E ele imprimiu ao contrário. Olá, tudo bem, ponto. Ele inverteu corretamente a nossa string. Eu vou detalhar um pouquinho mais o que eu fiz agora. Então, só um segundinho aqui. Tá? Vamos ver como é que eu faço essa inversão. Então, vamos aqui ver o que acontece. Vamos supor que eu tenha a minha string. A minha string começa na posição 0. Então, aqui é a string W. Aqui é W de 0, W de 1, W de 2, até eu chegar na última posição, e para terminar o string eu tenho sempre o barra 0. A string sempre termina com a barra 0. Tá? Nesse caso eu tenho 0, 1, 2, 3 e 4 elementos. Tá? E vamos dizer que aqui eu tenho algum conteúdo. Eu vou colocar o início recebe 0, então o início vai estar associado à posição 0. Tá? O comprimento 1, 2, 3, 4, independente do texto que tiver aqui, o comprimento é 4. Tá? E o strlen é 4. E eu vou colocar o fim na posição strlen menos 1. O fim vem para cá. Aí eu vou trocar esses dois elementos. Eu vou trocar esses dois elementos. Tá? Troquei esses dois elementos, usei o aux, tá? Fiz a troca desses elementos. Aí eu faço início mais mais, início vai para 1, e faço fim menos menos, fim vai para 2. Aí eu vou trocar os dois elementos, tá? Podia ser algo bem maior, vou trocar esses dois elementos. E aí eu faço fim menos menos, fim vai para 1, e faço início mais mais, início vai para 2. Então o início foi subindo, tá? E o fim foi descendo. Agora, enquanto o início for menor do que o fim, eu repeti. Agora o início é maior do que o fim, eu paro aqui.
Eu paro de trocar. Então, se eu tivesse algum conteúdo na posição 0, esse conteúdo ia para a última posição. Se eu tivesse algum conteúdo na posição 1, eu vou trocar esse conteúdo com essa posição aqui. Tá? E eu usei o laço de repetição para fazer isso. Existem outras maneiras de fazer? Sim, existem outras maneiras de fazer. Eu poderia usar um for. Eu poderia fazer um for, tá? For int i igual a 0, enquanto w de i for diferente do final da string, enquanto eu não cheguei no final da string. Na verdade tem que ir só até a metade, eu não tenho que trocar até o final não. Então vou chamar aqui strlen, eu vou chamar de n. Tá? Eu tenho que ir só até a metade. Enquanto i for, se eu for até o final eu troco e depois eu destroco, aí não dá certo não. Enquanto i for menor do que n, deixa eu pensar aqui, n sobre 2. Eu vou fazer um i++. Será que vai funcionar direitinho? A gente testa, tá? Aí eu vou trocar char aux recebe w de i. Vamos pensar na posição 0, ele vai receber w de 0. Aí eu vou colocar w de n-1 recebe aux, que é a última posição, recebe w de 0, eu ainda estou raciocinando aqui no meu código, e w de aux recebe w de 0, w de 0 recebe w de n-1, e w de n-1 recebe aux. Eu troquei o 0 com o n-1. Era isso que eu tinha que fazer. Eu tenho n elementos, eu tenho que trocar a última posição é n-1. Então, estou trocando aqui os dois elementos. Tá? Só que não vai ser o 0, vai ser o i. Então, eu vou trocar o i. Tá? Aqui o i vai subindo, primeiro, segundo, terceiro. E aqui tem que ser n-1 menos i, que é o último elemento, depois do penúltimo, e assim sucessivamente. Esse algoritmo aqui também também inverte a string. O outro era mais elegante, eu acho que o outro é um pouquinho melhor, tá? Mas os dois funcionam. Vou colocar aqui A, B, C, D e vou mandar inverter. Vamos ver o que vai acontecer. A, B, C, D. Vamos colocar um número ímpar, só para ver se está funcionando também com números ímpares. A, B, C, D, E. Inverteu corretamente, tá? Então, eu posso fazer com while, eu posso fazer com for. As duas formas estão corretas, tá? As duas formas estão corretas. Tem muitas outras formas, sempre tem várias formas de resolver um problema, tá? Mas esse código aqui é o código que inverte uma string. Tá legal?